Vamos a uma aula sobre função modular. Antes de falar sobre função modular, vamos conhecer o que é um módulo de um número real. Então, aqui nessa reta, nós temos aqui os espaços no qual eu vou determinar o centro dessa reta. Eu vou chamar aqui de 0. Vou colocar os valores positivos do lado direito dela, certo? E vou colocar os valores negativos do seu lado esquerdo. Menos 3, menos 4 e menos 5. Eu vou colocar nessa reta um ponto B e um ponto A. Então, vou colocar o A no ponto menos 2 e vou colocar o B no ponto 2. Perceba agora que estes dois pontos estão à mesma distância da origem. O ponto A e também o ponto B. Eles estão a 2 unidades da origem. Certo? Então, módulo de um número real é exatamente a distância que eles estão de sua origem. Podemos falar assim agora. A distância entre um ponto P qualquer de uma reta real e a origem correspondente é o chamado módulo ou valor absoluto da abscissa do ponto P. É exatamente o que eu acabei de falar. Veja que o ponto A ele está no menos 2. No entanto, em relação à origem, ele está a 2 unidades. A mesma coisa acontece com o ponto B. Ele está no número 2 positivo. Portanto, 2 unidades também da origem. Então, eu posso até escrever da seguinte maneira. Se eu colocar que o módulo de A é igual ao módulo de menos 2, e eu também posso colocar que o módulo de B é igual ao módulo de 2. E ainda posso dizer o seguinte, que o módulo de A é igual ao módulo de B. Porque veja o seguinte, quando nós estivermos calculando o módulo de um número, nós vamos ver que o valor de A vai ser 2. E vamos ver também que o valor de B vai ser 2. Por isso, eu posso dizer que o módulo de A é igual ao módulo de B, certo? Então, agora podemos colocar a definição. O módulo ou valor absoluto de um número real x é indicado pela notação. Olha aqui como que é a notação, ó. 2 barras e a letra x lá dentro. Nós chamamos de módulo de x. Essas 2 barras representam módulo do número que está lá dentro. Nesse caso, eu estou representando esse número de uma forma algébrica, ou seja, o x para representar qualquer número lá dentro dos reais. Nesse caso, o x representa qualquer número real, então módulo de x. E é denominado por, aí vem essa sentençazinha aqui, módulo de x é igual a x se x é maior ou igual a zero. E ainda, módulo de x é igual a menos x se x é menor que zero. Então, vou colocar um exemplo numérico para essa primeira situação aqui. Suponhamos que eu tenha o x no valor 2. Vamos colocar aqui, então, o módulo de 2 será igual a 2 se o 2 for maior ou igual a zero. Isso será verdade? Claro que é, né, gente? O 2 ele é maior que zero. Então, o módulo de 2 é igual a 2. Agora, perceba outra situação. Para esta outra situação, eu vou colocar o número negativo. Vou dizer que módulo de menos 2 é igual, agora vem, menos 2, se menos 2 for menor que zero. Gente, todo número negativo ele é menor que zero. Então, quando isso acontecer, nós devemos escrever o oposto desse número. Como é que eu faço para escrever o oposto? Eu vou colocar o menos fora e o próprio número que já é negativo, porque quando eu fizer o jogo de sinal menos vezes menos, vai nos dar o valor 2 positivo, certo? Ficou dúvida?
Então, vamos aos exemplos aí para tirar de vez essas dúvidas. Vamos ao exemplo, vamos deixar a nossa definição aqui em cima. Deixa eu colocar o primeiro exemplo para vocês. Nós temos aqui letra A, letra B e letra C. Observe, na letra A nós temos o módulo de 6. Gente, aqui na definição fala o seguinte, que o módulo de x é igual a x se ele é maior ou igual a zero. Perceba que o x aqui está sendo representado pelo número 6. Esse número 6 ele é positivo, portanto, ele é maior que zero. Então, quando o número é positivo, o resultado é ele mesmo. Módulo de 6 é igual a 6. Acabou. Vamos para a letra B. Agora, aqui na letra B, nós temos o módulo de menos 13. Percebam na nossa definição. Módulo de x será igual a menos x, ou seja, o oposto dele, se ele for menor que zero. Gente, todo número negativo ele é menor que zero. Então, como nós vamos resolver isso aqui, Wagner? Nós vamos fazer da seguinte maneira. Nós vamos colocar esse menos e depois o x, que nesse caso, o nosso x está sendo representado pelo menos 13. Então, vamos abrir um parênteses e colocar menos 13. Quando nós fizermos o jogo de sinal, ou seja, a multiplicação desse menos com o menos aqui de dentro, nós vamos ter menos vezes menos dá mais. Então, o 13 será a resposta. Tudo bem? Na letra C, nós temos o módulo de zero. Gente, o módulo de zero vai ser igual a zero. Por quê? Porque quando o número é positivo, o módulo é ele mesmo. E aí se escreve assim, ó, x é maior ou igual a zero. Nesta situação da letra C, é igual a zero. Ok? Facinho, né? Então, só para não perder o hábito, o zero está representando o nosso x, certo? Vamos a mais 3 exemplos. Aqui na letra D, eu tenho módulo de menos 5,7. Bom, como esse número é um número negativo, nós vamos escrever essa segunda parte da definição. Então, vai ser menos, abre o parênteses, menos 5,7, fechou o parênteses, e vamos fazer o jogo de sinal. Menos vezes menos dá mais, ou seja, resposta 5,7. Tudo tranquilo, né? Vamos para a letra E. Na letra E, nós temos uma fração, 1/5. Essa fração nós vamos identificar em uma das duas situações aqui da definição. Gente, 1/5 é positivo ou é negativo? Muito bem, 1/5 é positivo. Portanto, nós vamos atender essa primeira parte da definição. Ou seja, o módulo de 1/5 será ele mesmo, 1/5, porque ele é maior ou igual a zero. Ok? Agora, aqui na letra F, nós temos módulo de menos 2/4. Agora, pela definição, nós vamos para a segunda parte dela, porque o módulo de um número, se for negativo, será escrito como o oposto desse número negativo. Por quê? Porque o x é menor que zero, ou seja, esse número será menor que zero. Percebam aqui que na letra F, o 2/4 negativo ele é menor que zero. Então, por ser menor que zero, nós vamos fazer assim, ó, menos, abre um parêntese, menos 2/4, fechou parênteses. Fazendo o jogo de sinal, menos vezes menos dá mais, então nossa resposta é 2/4. Tudo tranquilo, né, gente? Bem simples, é só fazer substituição de acordo com a definição de módulo, tranquilo? Agora vamos poder fazer então a seguinte conclusão. O módulo de um número real não negativo é igual ao próprio número. Olha aqui, gente, ó, no exemplo A, no exemplo C e no exemplo E. São todos positivos. Portanto, o módulo era ele mesmo. Olha o que diz aqui, o módulo de um número real não negativo, se ele é não negativo, significa que ele é positivo. Então, na letra A, na letra E e na letra C, embora o zero não seja nem positivo nem negativo, mas nesses 3 exemplos, nós temos que o número não é negativo. E percebemos que, então, o resultado é o próprio número. 6 aqui, 0 aqui e 1/5 aqui, certo? Agora, olha outra parte aqui, ó. E o módulo de um número negativo é igual ao oposto dele. Gente, na letra B, na letra D e na letra F, são números negativos.
Por isso que lá, depois da igualdade, nós colocamos o sinalzinho de menos. Percebam. E esse sinalzinho de menos é que vai fazer com que esse número se torne o oposto do número negativo. Tudo bem? Então, o módulo de um número real é maior ou igual a zero. É essa a conclusão que nós tiramos de módulo. Vou ler de novo. O módulo de um número real não negativo, ou seja, positivo, né, é igual ao próprio número. E o módulo de um número negativo é igual ao oposto dele. Certo? Ou seja, o módulo de um número real é maior ou igual a zero. Percebam que em todos os 6 exemplos, ou deu zero, ou deu número maior que zero, mas não deu número negativo, ok? Então, vamos à próxima. Vamos fazer uns exemplos mais elaborados, usando ainda a definição de módulo. Vamos lá. Aqui eu coloquei mais 6 exemplos para a gente fazer a análise, de acordo com a definição. Ok? Vamos na letra A. Na letra A, nós temos 3 vezes o módulo de 6. Wagner, agora complicou esses exemplos, hein? Não complicou nada. É só nós aplicarmos a definição de módulo. Então, na letra A fica assim, ó, 3 vezes o módulo de 6. Gente, 6 é um número positivo, então está na primeira parte da definição. Se o número é positivo, a resposta é ele mesmo. Então, módulo de 6 é 6. Então, nós temos agora 3 vezes 6, que é 18. Acabou. Vamos para a letra B. Na letra B, nós temos módulo de 10 mais módulo de menos 2. Como fica isso? Aqui nós vamos usar as duas partes da definição de módulo, certo? Nós temos um módulo negativo, nós temos um módulo positivo e nós temos um módulo negativo. E entre eles dois há uma soma. Perceberam, né? Então, vamos à resolução. Módulo de uma coisa positiva é ela mesma. Então, módulo de 10 será o próprio 10. Mais, módulo de uma coisa negativa é o oposto dela. Então, a gente pode até fazer assim, se quiser ainda usar aquela parte lá. Menos, deixa eu botar aqui um colchete, né? Menos, aí eu abro parênteses, menos 2. Fechou? E fechou aqui também. Bom, então vai ficar assim, ó, 10 mais. Menos vezes menos dá mais. Então, vai ficar parênteses mais 2. Agora vai ficar o jogo de sinal aqui, né? Então, vai ficar 10 mais com mais vai dar mais 2. E a resposta final é 12. Vamos agora à letra C. Na letra C, gente, nós temos aqui módulo de menos 3 vezes 2. Como vai resolver isso, Wagner, agora? Calma. Vamos primeiro resolver dentro do módulo para depois tirar o módulo, certo? Então, vai ficar assim, ó, módulo menos 3 vezes 2. Tudo tranquilo, né? Agora, o que a gente vai fazer? Multiplicar dentro do módulo. Então, módulo menos 3 vezes 2 dá menos 6. Fechou o módulo. Agora, gente, o que a gente tem que fazer é tirar o módulo. E essa parte aqui está na segunda parte da definição de módulo, porque é um número negativo, certo? Então, vai ficar assim, ó, menos, abre o parênteses agora para tirar o módulo, né? Menos 6, e agora vamos fazer o jogo de sinal. Menos vezes menos dá mais, portanto, resposta 6. Tranquilo, né? Vamos ao exemplo D. No exemplo D, nós temos x ao cubo. E Wagner, e agora? Bom, módulo de x ao cubo, isso aqui é uma coisa positiva ou negativa? Se é positivo, então nós estamos na primeira parte da definição de módulo. Ou seja, módulo de x ao cubo é o próprio x ao cubo. Legal, né? Depois nós vamos ver uma particularidadezinha mais ou menos envolvendo a parte cúbica e quadrada. Na letra E, nós temos módulo de 2 menos x, quando x é igual a 7. Olha, aqui ele já deu o valor de x. Então, como que a gente vai resolver isso agora, Wagner? Da seguinte maneira. Módulo de 2 menos troca o x por 7, menos 7. Isso vai ser igual a 2 menos 7 dá módulo de menos 5. E o módulo de menos 5 a gente já viu que é a segunda parte da definição. Ou seja, menos 5 será igual a 5.
Na letra F, nós temos módulo de x menos 2 mais módulo de x menos 6 com x menor que 2. Gente, perceba que nós temos dois módulos aqui. Esse aqui, eu vou chamar de módulo de 1, e essa outra parte aqui que eu vou chamar de módulo 2. Então, vou fazer separado elas, tá? Para a primeira, eu vou fazer assim. O que diz o comando aqui? Com x menor que 2. Então, eu vou fazer assim, ó. Se x é menor que 2, então x menos 2 será menor que 0. Porque se o x é menor que 2 e eu colocar aqui no lugar do x o valor menor que 2, esse valor vai ficar negativo aqui dentro, certo? Então, se ele vai ficar negativo, pela nossa definição, módulo de uma coisa negativa é o oposto dela, se ela é menor que 0, né? Então, vai ficar escrito dessa maneira. Menos, abre parênteses, x menos 2. Quando nós fizermos o jogo de sinal, nós vamos ter menos vezes mais do x fica menos x. Agora aqui, ó, menos vezes menos do 2 vai dar mais 2. E assim eu tenho a primeira parte. Vamos para a parte 2, do segundo módulo. Na parte do módulo 2, que eu chamei ali, nós temos de novo que x é menor que 2. Se isso é verdade, então o nosso módulo vai ficar x menos 6 também será menor que 0. Por quê? Porque se x é menor que 2, eu colocar um número aqui menor que 2 aqui, ainda assim esse valor fica negativo. Por isso, se ele é negativo, é a segunda parte da definição. Ele será menor que 0. Então, isso será resolvido assim, ó. Menos, abre parênteses, x menos 6, fecha o parênteses e faz o jogo de sinal. Menos vezes mais dá menos, então fica menos x. E menos vezes menos dá mais 6. Então, perceba que eu tenho menos x mais 2 como resposta do primeiro módulo e menos x mais 6 como resposta do segundo módulo. No entanto, esses dois módulos eles estão somando. Então, vamos fazer essa soma aqui agora. Da primeira, menos x mais 2, e eu vou colocar isso entre parênteses por enquanto, somado, o outro dentro do parênteses também, menos x mais 6. Isso vai ser igual a quanto? Bom, eliminando o parênteses aqui do primeiro, nós vamos ter menos x mais 2. Para eliminarmos o parênteses do segundo módulo, precisamos fazer o jogo de sinal. Então, mais vezes menos dá menos, menos x. Mais vezes mais dá mais 6, igual. O que nós vamos fazer agora é resolver os termos semelhantes. O x vai ser resolvido com o x e o 2 será resolvido com o 6. Então, vai ficar assim, ó, menos x com menos x dá menos 2x. Agora, mais 2 com mais 6, isso vai dar mais 8. E aqui está a resposta da questão F. Módulo de x menos 2 mais módulo de x menos 6 terá como resposta menos 2x mais 8. Bem tranquilo, né, gente? Agora, nós vamos às propriedades do módulo. A primeira propriedade diz o seguinte. Ih, Wagner, o que é isso aí? Calma, vou falar para vocês bem pausadamente. Vamos lá. A primeira propriedade diz que, para todo x pertencente aos reais, o módulo de x é maior ou igual a 0. Galera, esse azinho aqui, de cabeça para baixo, ele é chamado de para todo. Pronto, para todo. Então, eu leio assim, ó, para todo x pertencente aos reais, o módulo de x será maior ou igual a 0. Mesmo assim, ainda ficou dúvida? Vamos ao exemplo numérico para vocês entenderem a propriedade. Bom, então, numericamente, eu posso escrever assim. Vamos colocar, então, que o meu x seja igual a 2. Pronto, meu x é igual a 2. Então, nós vamos colocar assim. 2, ele é um número maior que 0. Então, o módulo de 2 será
igual a 2, que é maior que zero. É isso que está me dizendo essa propriedade aqui. Bem tranquilo, né? Vamos colocar outro exemplo. Se o meu x for igual a zero, pronto, se o meu x for igual a zero, o que vai acontecer? Bom, eu tenho o seguinte, que zero ele é igual a zero, né? Lógico. Portanto, o módulo de zero será igual a zero. Por isso que nessa primeira parte da definição é maior ou igual a zero, certo? Agora, se o meu x for menor que zero, o que acontece agora? Vamos supor, então, que esse x seja menos 2. Vou colocar aqui, x igual a menos 2. Se o meu x for menos 2, então vai ficar assim. Menos 2 será menor que zero, logo, o módulo de menos 2 será igual a menos 2. Quando fizermos o jogo de sinal, nós vamos ter 2 positivo. Então, observe que a primeira propriedade foi provada. Para todo x pertencente aos reais, o módulo de x será maior ou igual a zero. Foi maior quando eu usei o 2, foi igual quando eu usei o 0 e foi maior quando eu usei o menos 2. Tranquilo? Vamos à segunda propriedade agora. A segunda propriedade diz assim: módulo de x ao quadrado é igual a x ao quadrado para todo x pertencente aos reais. Vocês já sabem, né? O azinho de cabeça para baixo significa para todos. Então, lendo de novo a propriedade. Propriedade 2. Módulo de x elevado ao quadrado é igual a x ao quadrado para todo x pertencente aos reais. Um exemplo numérico dessa situação. Vamos colocar aqui que o nosso x vale 2 de novo. Vamos colocar de novo ele sendo 2. Então, para essa propriedade aqui, ficaria assim, ó, módulo de 2 elevado ao quadrado seria igual a módulo de 2 vezes módulo de 2, que seria igual ainda, módulo de 2, ele é positivo, então é ele mesmo, né? Vezes módulo de 2, que também é positivo, o resultado é ele mesmo. E assim a gente tem que 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Então, veja só, módulo de x, quando ele está elevado ao quadrado, a resposta é x ao quadrado. Olha no exemplo. Módulo de 2, quando ele está elevado ao quadrado, a resposta é 2 ao quadrado. Propriedade provada. Vamos fazer mais um exemplo? Vamos lá. Agora eu vou dizer que o meu x vale menos 2. Vamos ver se acontece a mesma coisa na propriedade. Então, vai ficar assim. Módulo de menos 2 elevado ao quadrado será igual a módulo de menos 2 vezes módulo de menos 2, que é igual. Módulo de menos 2 é igual a menos menos 2. Menos 2 vai dar 2. Vezes módulo de menos 2 de novo. Módulo de menos 2 é o oposto dele, né? Menos menos 2, que vai ficar 2. Assim, nós temos de novo um 2 ao quadrado. Provado de novo com o número negativo agora a propriedade. Tranquilo, né? Vamos à terceira propriedade. A terceira propriedade diz assim: para todo x e y pertencente aos reais, o módulo de x vezes y será igual ao módulo de x vezes o módulo de y. Opa, 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 Wagner, a coisa está ficando complicada. Calma, é só nós aplicarmos o que a gente já aprendeu sobre módulo. Então, vou colocar um exemplo numérico para você ver como não tem nada de difícil aí ainda. Certo? Vamos lá. Eu vou dizer agora que o meu x tem valor 3, por exemplo. Vamos fazer essa propriedade com x valendo 3 e o meu y valendo 2, certo? Já que nós temos x e y aqui na propriedade. Então, vamos aplicar para ver se essa propriedade realmente é correta. Vamos lá. Bom, então vai ficar assim. Módulo de x vezes y, ou seja, módulo de 3 vezes 2.
que é o meu x e meu y, tá? Será igual ao módulo de 3 vezes o módulo de 2. Tudo tranquilo, né? Só fiz a substituição de x e de y igual está aqui na propriedade, ok? Bom, então o que vai acontecer agora aí? Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos resolver primeiro o que tem aqui dentro do módulo. 3 vezes 2, que dá 6, certo? Aqui nós temos o seguinte, que o módulo de 3 é o próprio 3 porque ele é positivo, vezes o módulo de 2, que é o próprio 2 porque ele também é positivo. Continuando, nós vamos ter o seguinte, ó, módulo de 6 é 6, igual 3 vezes 2 também é 6, ou seja, provada a propriedade 3. Gostaram? Vamos fazer mais um exemplo? Vamos. Vamos lá. Deixa eu dividir aqui. Agora, eu vou chamar o meu x de menos 3 e o meu y, vou chamar o y de 4, tá? Pronto. X vale menos 3 e o y vale 4. Vamos aplicar a propriedade para ver se dá tudo ok de novo. Então, nós vamos ter o seguinte, módulo de menos 3 vezes 4, fechou o módulo, será igual a módulo de menos 3 vezes o módulo de 4. Legal? Só fiz a substituição de acordo com a fórmula, que é a da propriedade 3. Tudo bem? Então, vamos lá. Resolvendo primeiro o que tem aqui dentro do módulo. Então, abre o módulo. Menos 3 vezes 4 dá menos 12. Fechou o módulo. Igual, módulo de menos 3, módulo de um número negativo, lembrando da definição, módulo de um número negativo é o oposto dele, ou seja, é menos 3, que vai ficar positivo, né? Então, módulo de menos 3 é 3, vezes módulo de um número positivo é ele mesmo, ou seja, módulo de 4 é 4. Agora, a gente tem aqui o módulo de menos 12, módulo de número negativo, hein? O que acontece mesmo? É o oposto dele, ou seja, menos 12, que vai ser 12 positivo, certo? Igual 3 vezes 4 é 12. Então, de novo, foi provada a propriedade 3. Legal? Vamos para mais uma propriedade. Propriedade 4. Aqui na propriedade 4, nós temos o seguinte. Para todo x e y pertencente aos reais, módulo de x mais y será menor ou igual a módulo de x mais módulo de y. Wagner, começou a complicar a coisa. É, amiguinho, mas é simplesinho. Acompanhe aí. Vamos lá ao exemplo numérico. Para esse exemplo, eu vou chamar o x de menos 3 e o nosso y de menos 2, tá? Deixa eu colocar aqui, menos 2. Pronto. Nós vamos substituir aqui e vamos ver o que acontece, certo? Vamos lá. Então, nós vamos ter o seguinte, módulo de menos 3 mais menos 2, fechei o módulo, será menor ou igual. Eu não vou nem colocar esse sinal aqui agora, tá? Vou deixar para colocar só lá no finalzinho, vou deixar só os espaçozinhos, só para vocês observarem o que acontece, tá? Vou deixar só o espaçozinho aqui, depois a gente coloca o sinal lá no final, tá? Então, vamos lá. Continuando. Módulo de x, que eu chamei de menos 3, mais módulo de y, que eu chamei menos 2. Gente, percebam, na primeira parte eu tenho módulo de um número somado com o outro. Então, eu posso fazer o seguinte, separar do outro lado. Módulo de um mais o módulo do outro, ok? Bom, vamos lá, vamos continuar. Então, vai ficar assim agora. Ó. Módulo de menos 3, fazendo o jogo de sinal do menos com mais, vai ficar menos 2, fechei o módulo. Vou deixar o espaçozinho de novo e vai ficar aqui menos 3 em módulo, mais menos 2 em módulo. Wagner, não era para resolver logo isso aqui? Calma, vou tirar tudo de uma vez, tá? Então, vamos aqui na outra parte. Módulo de menos 3 com menos 2 será módulo de menos 5.
E aqui do outro lado continua módulo de menos 3 mais módulo de menos 2. Vamos lá agora. Agora vamos tirar todos os módulos. Aqui, ó, na primeira parte, módulo de menos 5. Menos 5 é um valor negativo, menor que zero. Então, é o oposto dele, né? Fica menos 5, que quando termina o jogo de sinal fica 5, certo? Na segunda parte, módulo de menos 3 é o oposto dele, que é 3, mais módulo de menos 2 é o oposto dele, que é 2. Ok? Então, nós vamos ficar com 5. Do outro lado, nós vamos ficar com 5. Gente, isso aqui é igual, certo? Então, perceba, agora eu coloquei o sinal. Deixei todo esse espaço aqui em branco para colocar só aqui no final. Pronto. Provamos aqui a quarta propriedade, que diz que módulo de x mais y é menor ou igual a módulo de x mais módulo de y. Nesse caso, ele foi igual, né? Vamos fazer um outro exemplo para ver a diferença? Para esse outro exemplo, eu vou chamar o x menos 3 ainda, tá? E o y de 4 positivo. Pronto. Vamos ver como é que se comporta agora. Então, atendendo aqui a nossa propriedade, nós vamos ter módulo de x, que é menos 3, mais o y, que é 4, e aí eu fecho o módulo. De novo, eu não vou colocar o sinal aqui agora, eu vou deixar para colocar lá na resposta final, ok? Então, vou deixar o espaçozinho aqui, ó. Então, vamos lá. Vou abrir aqui o módulo para x, que eu chamei de menos 3, mais, vou abrir o módulo para y, que eu chamei de 4. Fechei. Tudo bem? Esse espaço aqui, gente, é o desse sinal aqui, ó, mas eu vou colocar só lá no final, porque eu quero ver o que vai acontecer aqui. Tudo bem? Então, vamos lá. Aqui na primeira parte, módulo de menos 3 mais 4 vai ser igual a módulo de 1 positivo. Tudo bem? Na segunda parte, eu vou ter aqui, ó, módulo de menos 3, depois eu tiro o módulo, tá? Mais módulo de 4. Agora, vamos tirar o módulo de todo mundo. Aqui eu tenho módulo de 1 é 1, porque 1 é positivo, o resultado é ele mesmo. Vou deixar o espaço. Módulo do número negativo é o oposto dele, ou seja, 3 positivo. Mais módulo de um número positivo, ele mesmo, pela própria definição de módulo, certo? Então, vai ficar 1, deixo o espaçozinho, e aqui eu vou somar. 3 mais 4, que vai dar 7. Gente, agora vamos colocar o sinal. Olha, perceba que eu fui deixando os espaçozinhos aqui, ó. Agora percebam que o 1 ele é menor que 7. Então, o nosso resultado deu agora um valor menor que o outro. Olha o que acontece. X mais y é menor ou igual. Para esse aqui deu igual e para esse aqui deu menor. Por isso que lá na propriedade fala x mais y é menor ou igual a módulo de x mais módulo de y. Certo? Vamos a mais uma propriedade. A quinta propriedade diz assim, ó, para todo x e y pertencente aos reais, o módulo do módulo de x menos módulo de y, fecha módulo, é menor ou igual a módulo de x menos y. E agora, Wagner, como vamos fazer isso? Vamos lá, vamos ao exemplo numérico. Para essa propriedade, eu vou chamar o x de 1 e o y de 2. Pronto, vamos ver como é que se comporta, se dá certo essa propriedade. Bom, então nós temos aqui que o módulo do módulo de x menos o módulo de y, vamos colocar aqui, ó, módulo do módulo de 1, que é o x, né? Menos o módulo de 2, que é o y, e fecho o outro módulo. Será menor ou igual? Vou deixar para colocar o sinal só depois, tá? Também, de novo. Então, vou abrir aqui o módulo, o x, que vale 1, menos o y, que vale 2, fechou o módulo, tá? Bom, vamos resolver a primeira parte. Vamos deixar de novo o módulo. Módulo de 1 é o próprio 1, porque ele é um número positivo, certo? Menos módulo de 2 é o próprio 2, porque ele também é um número positivo. Na outra parte, eu vou abrir aqui módulo. 1 menos 2 vai dar menos 1 e fechei o módulo. De novo, eu deixei o espaçozinho aqui para lá no finalzinho eu colocar o sinal, ok? Vamos lá. Na primeira parte, eu tenho módulo de, vou abrir aqui o módulo,
1 menos 2, que vai dar menos 1. Fechei o módulo. E do outro lado eu já tenho menos 1 como módulo, certo? Bom, tirando os módulos agora dos dois lados, vai ficar assim, ó. Módulo de um número negativo é o oposto dele, ou seja, é um positivo. Módulo de um número negativo é o oposto dele, que também é. Então, nesse caso, nosso sinal é de igualdade, ok? Nós temos 1 igual a 1, que está atendendo a nossa propriedade 5, tá? Quando ele diz que é menor ou igual. Nesse caso, deu igual. Eu vou fazer com números diferentes agora, para você ver o menor, certo? Agora, para esse segundo exemplo, eu vou usar o x tendo o valor menos 1 e o y tendo o valor, vou deixar o próprio 2 ainda, tá? Vamos ver como é que fica então. Vamos lá, módulo do módulo de menos 1 menos módulo de 2, fecha módulo. Vou deixar o espaço, lá no finalzinho eu coloco o sinal, tá? Do outro lado, módulo de x, que é menos 1, menos módulo de y, que é 2. Fechei o módulo. Vamos resolver a primeira parte aqui. Módulo de um número negativo é o oposto dele, ou seja, positivo 1, menos módulo do positivo é ele mesmo. Fechou o módulo. Deixei o espaço do outro lado. Abre o módulo. E aqui eu tenho menos 1 com menos 2, que vai ser menos 3. Certo? Fechei o módulo. Resolvendo essa primeira parte aqui, de 1 menos 2 vai ser módulo de menos 1. E do outro lado, deixando espaço de novo, eu tenho módulo de menos 3. Certo? Agora vamos tirar o módulo de todo mundo. Módulo do número negativo é o oposto dele, ou seja, é um positivo. Do outro lado, módulo de um número negativo é o oposto dele, ou seja, é 3. E percebo agora que 1 é menor que 3. Então, aqui está as duas situações que comprovaram a quinta propriedade. Uma deu igual, a outra deu menor. Por isso que aqui entre elas está menor ou igual. Tudo certo? Tudo tranquilo? Agora, nós vamos à seguinte situação. Valor de x a partir do módulo de x. O que é isso, Wagner? Vamos ver. Eu tenho aqui 4 situações. Na letra A eu tenho módulo de x é igual a 0. Se o módulo de x é igual a 0, isso significa que o valor de x é 0. Tudo bem? Porque se eu pegar o 0 e colocar lá dentro do módulo e eu for tirar ele, o resultado vai ser 0. Certo? Bem tranquilo, né? Vamos agora para a letra B. Módulo de x é igual a 6. Aí, nessa situação aqui, acontece duas coisas. Eu vou até colocar assim, ó. Aqui acontece duas coisas. A primeira dela é que se o módulo de x é 6, isso significa que o valor de x é maior que 0, maior ou igual a 0. Ou seja, o x é igual a 6. E a outra situação é que se o x é menor que 0, ou seja, nessa situação, o x é igual a menos 6. Perceba que qualquer um dos dois valores, 6 ou menos 6, se eu colocar dentro do módulo, a resposta vai dar 6. Quer ver só? Vamos tirar essa prova. Então, aqui do ladinho eu vou fazer assim, ó. Módulo de 6 tem que ser igual a 6. Eu estou substituindo esse primeiro 6 aqui lá no lugar do x, tá? Então, módulo de 6 é igual a 6, módulo de 6, 6, que é igual a 6. Está provado para esse primeiro 6 aqui. Agora, vamos ver para o menos 6. Se eu pegar o menos 6 e colocar lá dentro do módulo, menos 6 é igual a 6. Módulo de um número negativo é o oposto dele, ou seja, 6 positivo, que é igual ao 6 positivo. Ou seja, foi provado que módulo de x é igual a 6 quando for maior que 0 e quando for menor que 0. Ou seja, 6 positivo e 6 negativo. Ok? Legal, né? Isso aqui é a aplicação da definição, tá? Então, vamos agora à letra C. Módulo de x é igual a menos 3.
Quando que vai acontecer isso aqui mesmo, gente? Muito bem. Isso aqui nunca vai acontecer. Gente, nós não temos módulo de um número real que dê resultado negativo, certo? Então, não existe x pertencente aos reais. Podemos até colocar assim, tá? Certo? Muito cuidado com isso aqui, hein? Uma pegadinha, né? Então, vamos lá para a letra D. A letra D, gente, ela é assim, ó. Raiz quadrada de x ao quadrado é igual ao módulo de x. Como que é isso, Wagner? Vamos colocar assim. Se eu tivesse raiz quadrada de 2 ao quadrado, teria que ser igual ao módulo de 2, já que eu estou dizendo que raiz de x ao quadrado é igual ao módulo de x. Bom, e como que isso aqui é possível? É possível da seguinte maneira, gente, ó. A raiz quadrada de 2 ao quadrado, eu posso simplesmente cortar essa raiz com esse expoente, e aí o que sobra aqui é o 2. E aqui, quando eu tirar o módulo de 2, é um valor positivo, é ele mesmo. Acontece dessa maneira, certo? Aí você deve estar dizendo assim, Wagner, e se o x fosse um número menor que zero? Vou fazer um exemplo para você. Olha lá. Raiz quadrada de menos 2 ao quadrado, pela definição da letra D, seria módulo de menos 2. Epa, e agora? Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Base negativa elevada ao expoente par, o resultado é positivo, ou seja, nós teremos raiz quadrada de 4, que é igual. Módulo do número negativo é o oposto dele, ou seja, 2 positivo. Raiz quadrada de 4, gente, é 2, que é igual a 2. E assim está provado de novo que a situação da letra D é verdadeira. A raiz quadrada de x ao quadrado é igual ao módulo de x. Bem legal, né? Então agora nós vamos para os exercícios.